Olá, o Olhar Independente está no ar e tem hoje como locação os bairros Cidade Alta e Ribeira. O documentário Descendo a Ribeira promove um passeio audiovisual pelas ruas históricas dos bairros e mistura memórias e imagens atuais para contar a história das duas localidades mais antigas de Natal. Antes de assistir ao documentário, vamos ver a entrevista com a realizadora Carol Reis. Tanto eu quanto a Cleide Villanova, que produziu e dirigiu esse documentário comigo, somos frequentadoras do Centro Histórico, isso há muito tempo. Eu, desde adolescente, frequentava esse espaço da cidade. Fui do Balé da Capitania das Artes, depois fui da Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, que fica na Rua Chile. Frequentava os teatros, as escolas de dança, depois os eventos, assim como a Cleide. Nós somos amigas e a gente sempre frequentou esse espaço e gostou muito de estar por aqui também. Ela trabalha aqui na cidade, então era um lugar sempre de ponto de encontro, a gente viveu muitas coisas. E a gente tinha isso pra gente de ser um lugar com memórias afetivas e que a gente gosta de estar. Então a gente frequentou e permanece frequentando. E a gente sempre tinha essa vontade de fazer algum projeto que pudesse falar sobre esse espaço que a gente tanto gosta, assim como várias outras pessoas que frequentam esse lugar. E a gente pensou, vamos fazer um documentário em que a gente possa espalhar pelo mundo, né? Divulgar para as pessoas qual a ligação que as pessoas criam com esse espaço, que elas valorizam esse lugar. Porque muitas pessoas frequentam esse espaço de alguma forma. Então muita gente passa pelo Centro Histórico ou pela Ribeira, indo para o seu local de trabalho, ou trabalha nessa região, vem resolver coisas, mas não passa disso, não percebem a efervescência cultural que o espaço tem, a história que esse espaço guarda de início da cidade, e a gente queria fazer com que as pessoas conhecessem isso e pudessem também valorizar o espaço e, quem não conhece, criar a vontade de conhecer e também dar voz a essas pessoas que frequentam esse lugar que muitas vezes são invisíveis. Porque a gente, dentro da escolha dos personagens, a gente procurou tanto pessoas que já são conhecidas na cidade, como pessoas que simplesmente moram naquele lugar e amam aquele lugar e que a gente não faz ideia das histórias que elas guardam com aquele espaço. Então, exatamente o que a gente queria era dar voz a esses personagens, essas pessoas que amam, vivem, frequentam o Centro Histórico de Natal, desde a Cidade Alta até a Ribeira. E também incentivar que mais pessoas possam conhecer esse lugar e conhecer a história, que é a história da cidade. Tudo começou aqui, muitas vezes as pessoas não fazem ideia. Pensando nesse documentário, pensando como contar essa história, esse amor e essa ligação das pessoas com esse lugar, a gente pensou no recorte geográfico. Então a gente vai iniciar o documentário, isso a gente pensou desde o início. Vamos iniciar o documentário do alto da Cidade Alta, ali onde a cidade iniciou, no marco zero da cidade, vamos descendo, vamos traçar um percurso descendo até chegar na Ribeira. Então, essa foi a ideia inicial. E a partir daí a gente pensou numa média de personagens que a gente gostaria de conter em cada espaço. Então, a gente pensou no vídeo como uma descida, né? Tanto é que é descendo a Ribeira. A gente vai começar na Cidade Alta, vamos descer a Junqueira Aires ou a Avenida Câmara Cascudo até chegar na Ribeira. Então, pensamos numa média de personagens para cada um desses espaços e começamos a pensar nas pessoas que a gente já conhecia, que a gente já ouvia falar, o que a gente passava e tinha ideia. Então, na Cidade Alta, por exemplo, tem um bar que a gente frequenta e muitas pessoas conhecem, um bar que tem 50 anos, o Bar do Pedrinho, e a gente entrevistou o Nélio, que é filho do Pedrinho, que criou esse bar, e contou essa ligação que ele tem com esse espaço. Como fio condutor entre esse recorte geográfico, a gente convidou a Andréia Costa, que é arquiteta e é muito ligada ao Centro Histórico, é professora do IFRN, tem uma ligação do IFRN Cidade Alta, que fica também nessas adjacências do Centro Histórico, e ela foi contando um pouco sobre a história, a arquitetura, a gente foi mesclando com a história de memórias afetivas desses personagens. Então, por exemplo, descendo a Tavares de Lira, a gente conversou com a Daliana Cascudo, que é neta de Câmara Cascudo, e não é só neta de Câmara Cascudo, ela viveu nessa casa que hoje é o Instituto Lodovicos, que está aberto ao público, as pessoas podem visitar. E ela contou suas memórias de infância nesse espaço, e ela fica ali naquele limiar entre Cidade Alta e Ribeira. E aí surgem histórias como Charias e Canguleiros, que era essa divisão, essa rixa que existia entre quem morava na parte de baixo, quem morava na parte de cima.
Chegando na Ribeira, a gente entrevistou, por exemplo, pescadores, estivadores do Porto da Tavares de Lira, pessoas que moram aqui na Ribeira, como Marcelo Vene, que é produtor cultural e que vive justamente entre Ribeira e Cidade Alta, fazendo seus eventos. Alexandre Gurgel, que é cozinheiro, escritor, jornalista, que também optou, se deu de presente morar nesse espaço. A gente traz informações sobre vários pontos, mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar muito mais dessa ligação que as pessoas criaram e criam com esses espaços e por que elas criam essas ligações com esses espaços, sabe? Essa foi a nossa busca dentro do documentário Descendo a Ribeira. O filme foi produzido durante a pandemia, a gente iniciou no início do primeiro semestre de 2021, fizemos um primeiro dia de filmagens, muitas imagens de apoio, com drone e tudo mais, um dia que a gente não precisava de personagens, de entrevistas, a gente saiu um dia só visitando os espaços e colhendo essas imagens. Na sequência já viriam as entrevistas, no entanto, com a pandemia, teve aquele momento, exatamente aquele momento em que os índices da pandemia aumentaram, muitos espaços tiveram que fechar, os horários tiveram novas restrições, então a gente optou por aguardar. E tivemos que esperar para que a gente pudesse fazer da melhor forma. A própria Lei Aldir Blanc, que foi quem patrocinou com recursos esse documentário, ela ampliou o prazo para execução e produção desses projetos que foram aprovados, então a gente pôde aguardar para poder realizar como a gente exatamente pensava. Então tivemos aí um espaço entre o início do ano, entre março mais ou menos, até as últimas diárias a gente só conseguiu fazer entre julho e agosto. E aí isso também mudou um pouco, porque inicialmente a gente estava pensando em adaptar, e aí quando foi entre julho e agosto as coisas já estavam com uma maior flexibilidade de abertura e conseguimos todos os personagens que a gente gostaria de contemplar nesse material. A gente fez a estreia no finalzinho de setembro e o vídeo Descendo a Ribeira permaneceu no ar, no YouTube, por uma semana. A gente definiu esse prazo porque além de alcançar pessoas através do YouTube, a gente tem interesse em participar de mostras, de festivais. Então, nesse primeiro momento, o vídeo ficou disponível ali por uma semana no YouTube. A gente teve uma receptividade excelente, muitas pessoas que a gente não faz nem ideia que foram alcançadas com esse vídeo, vieram falar conosco. A própria imprensa também foi muito legal na divulgação. O vídeo, a gente foi surpreendido com a receptividade das pessoas, dos grupos de WhatsApp, os comentários no próprio YouTube. Foi muito legal. Pessoas que tiveram memórias despertadas de quando frequentavam esse espaço, ou pessoas que demonstraram interesse em frequentar o espaço a partir de ter visto o vídeo. Isso foi muito legal. E a gente fez essa primeira exibição, uma curta temporada de exibição no YouTube, justamente com o objetivo de, logo em seguida, inscrever em festivais, mostras, fazer uma exibição, por exemplo, na TVU. Já houve uma exibição na TV Assembleia, que é uma TV pública. E aí estamos nesses contatos. E a ideia é que logo que a gente finalize o ano e consiga circular por alguns eventos, algumas mostras, o vídeo, lógico, volte a ficar disponível aí por tempo indeterminado, porque o que a gente realmente quer é que as pessoas conheçam essa história, que elas possam se inspirar e conhecer também o centro histórico, que elas possam criar suas memórias, que elas possam criar esse sentimento de pertencimento com o espaço. Ficou curioso? Pois agora vamos ver o documentário Descendo a Ribeira. Eu tenho uma paixão pelo centro histórico da cidade. Eu não sou daqui, e aí o centro histórico é um canto que me liga a Natal. É como se eu pudesse compreender Natal no centro histórico. Eu acho que não é eu estou ligado com o centro histórico, o centro histórico que está ligado comigo. Em poucos passos, em alguns metros,
a gente consegue andar por vários e vários séculos da história de Natal. Essa rua, ela era bem curtinha, era só um trechinho, e foi assim durante praticamente um dos primeiros 2 séculos de Natal. A cidade se resumia a essa rua e a rua da frente da igreja. Todas as colonizações, né, portuguesas, essa questão da religião e a ocupação do espaço, elas estavam muito ligadas. Então, como primeiro sinal, como uma primeira ação a ser feita na cidade, na fundação de uma cidade, era geralmente a instalação de uma capela, de uma igreja, né, em cidades maiores, né, quando havia mais riqueza e tal. Então, de cara, assim que se chega, que se constrói o Forte dos Reis Magos, é também erguida uma capela dedicada à Nossa Senhora da Apresentação, onde hoje fica a nossa igreja matriz. Aqui nós temos os marcos da primeira igreja, os alicerces da igreja original está aqui preservado. É uma igreja bela, seus traços, muitos ficam encantados com as fotografias, os recantos. É uma igreja histórica, foi erguida pelo rei de Portugal, né? Foi erigida por um decreto do rei de Portugal. É também uma igreja onde nós conservamos alguns traços históricos das suas famílias. Alguns lembram, aqui meus pais se casaram, aqui meus avós se casaram, aqui eu batizei meu filho. A segunda igreja de Natal, que é a igreja do Rosário dos Pretos, ela é uma igreja bem mais simples, bem menor, né, do que a igreja matriz. Os escravos que eram trazidos, né, para cá, eles também eram inseridos na igreja católica e eles tinham também que seguir a religião católica, então eles tinham que ter um espaço de culto. Ter igreja também era um sinal de prosperidade, era um sinal de que a cidade tinha um grande número de habitantes, ela tinha riqueza, ela tinha dinheiro para construir uma nova igreja. E é nesse contexto que é construída a terceira igreja de Natal, que das igrejas que a gente tem aqui em Natal, é a igreja que a gente tem de um barroco mais elaborado, que é a igreja de Santo Antônio, também muito conhecida como Igreja do Galo. Minha ligação com o centro, né, ela sempre foi muito presente, ela foi desde o início. Eu venho de uma família de vendedores, família de ambulantes, então durante muito tempo eu fui um camelô ali na Avenida Rio Branco, de frente para o Barão do Rio Branco, e toda essa ligação ali, né, da Avenida Rio Branco, Beco da Lama e todas aquela adjacência do Centro Histórico que compõem toda a minha formação, né, formação de vida, formação cultural, formação de despertar para essa importância, né, cultural que a cidade tem. O bar tem 51 anos, está fazendo agora. Meu pai já faleceu já faz 13 e eu vim, como se diz, um matuto, vim passar uma chuva. Sempre gostava de ajudar ele, aí fiquei por aqui ajudando e fui ficando até e fui me apegando com os clientes deles e com a rotina do bar. Poemia, uma cerveja, uma cachaçinha, sempre tem que ter um bom tiragosto, né? Um bom aperitivo. E no centro da cidade você com certeza encontra bastantes opções que não tenha que se deslocar para outro bairro distante e tal. Lá no centro da cidade eu me satisfaço imensamente com as iguarias oferecidas nos botecos de lá. Além de que a Viúva Machado, ela era como que um bicho-papão, né? Ela pegava crianças, raptava crianças para matar essas crianças, arrancar o fígado e comer esse fígado, senão ela iria morrer de uma doença, então ela é chamada Papa-Figo. Qual era a realidade? A chamada Viúva Machado era uma senhora de nome Amélia Machado. Ela casou com um português, um rico comerciante chamado Manuel Machado. Ela era de uma família humilde, casado com um comerciante português que era muito cobiçado pelas moças da época. Então, muito provavelmente, isso foi uma fofoca, né, que gerada por todo esse contexto e meio que uma inveja dessa sociedade natalense. Eu sou pernambucana, de Recife, e vim morar aqui em Natal em 74. E a gente ficou procurando, aí achamos essa casa. E estava fechada há quase um ano. Aí quando eu entrei, não devolvi mais nem a chave. É uma casa antiga, e eu gosto de coisas antigas. Aí juntou.
Chamam a Casa Rosada, a Casa da Barbie, a Casa Cor-de-Rosa, dão vários nomes. Porque passam muitos estudantes por aqui, sabe? Aí querem entrar, querem ver a casa, querem tirar foto. Até mais ou menos a metade do século XIX, a única comunicação entre a Cidade Alta e a Ribeira era a Câmara Cascudo. Que essa avenida, ela era, né, no início do século XX, uma das ruas mais modernas da cidade. Era onde passava o bonde, era onde o povo passeava nessa balaustrada. Era uma coisa assim, para a época foi muito surpreendente. Ela era toda jardinada. Aí é um túnel, né? Você vem dali da Ribeira, você vê esse túnel aqui, lindíssimo. De manhã tem os pássaros cantando o dia todo. É muito bonito aqui o amanhecer, sabe? Parece que a gente está fora de Natal. Ela fica exatamente entre a Cidade Alta e a Ribeira, né? Ela fica na descida da Ribeira e é um local, uma rua, uma avenida de ligação entre esses bairros. Então é uma casa centenária, ela tem mais de 121 anos, na verdade, foi construída em 1900. E aqui a gente hoje preserva e divulga essa memória, esse legado cascudiano. Então essa aqui é a minha casa, não deixa de ser, e a casa onde eu tenho todas as recordações de infância e de adolescência aqui. Isso era o local onde o meu avô passou 40 anos de sua vida, produziu muito da sua obra, né? E era um local de visitação constante. Então a gente funciona tanto como uma casa biográfica, aqui você encontra exatamente tudo do jeito que Câmara Cascudo deixou, né? A gente procura passar essa memória afetiva dele em relação à casa e também uma fonte de pesquisa, um ambiente de pesquisa. O bairro sempre foi muito pujante e a gente conseguia ter uma infância muito feliz aqui. Então, se dizia muito que esse local era um local de ligação entre a Cidade Alta e a Ribeira, né? E que tinha os xarias e canguleiros, né? Os xarias e canguleiros é uma história interessantíssima. Nem os xarias desciam e nem o canguleiro subia, porque senão tinha uma briga imensa entre eles. Isso com o tempo, obviamente, passou, mas delimitava os bairros de uma forma muito interessante. Xaria vem do peixe xarel, isso é Câmara Cascudo quem conta, do peixe xarel, que era um peixe fresco, que era mais consumido pela população da Cidade Alta, e canguleiro que vem do cangulo, que era um outro peixe, era chamado um peixe seco, que era mais consumido pela população da Ribeira. Eu tenho contato com a Ribeira, acho que antes de eu nascer, né? Porque meu pai é uma figura conhecida aqui na cidade, folclorista, poeta, escritor, Deífilo Gugel. Ele tem uma história muito forte com a Ribeira, né? Porque quando ele chegou de Areia Branca aqui em Natal, em 29 de fevereiro de 1944, ele veio de trem e desceu na estação aqui da Ribeira, que na época era Great Western, né? Depois passou a se chamar Estação Ferroviária. Desceu aí e eu acho que de cara já se apaixonou pela Ribeira, né? A Ribeira, desde o início, né? Ela nasce e ela durante toda a sua trajetória até os dias de hoje, ela vai ter um caráter muito comercial. Como aqui era a chegada do navio, o principal meio de transporte de mercadoria era o navio, e aí foi se criando essa questão do comércio, né? Comecei mais ou menos em 56, né? Um bocado de anos já, né? Aí vim para a Ribeira era muito movimentada, profissão tinha de todo tipo, tinha gente que ajeitava sapato, tinha gente que amolava faca, tinha gente que ajeitava caneta naquele tempo, já das canetas, era lá na esquina. Na loja eu nem falo, tinha uns 15, né? Na Ribeira total, porque só na Bequim tinha 10 a 12, porque todo mundo ia para a Ribeira para consertar relógio. Era muita coisa aqui, restaurante muito, outras coisas mais complicadas, que a cabaré tinha muito também. A Ribeira ela sempre vai ter esse ar de lugar da boemia, de efervescência, onde tudo acontecia, né? Um pouco diferente da Cidade Alta. E aí, um grande boom, né? O que efetivamente vai
consolidar isso, né, intensificar isso, é a Segunda Guerra Mundial. Né? Quando os americanos chegam aqui na década em 1940, Natal ainda é uma cidade muito provinciana. Então vai ser um choque cultural muito grande que vai provocar alterações muito fortes na sociedade. Iniciei um trabalho com um ateliê de arte e já vislumbrando o sonho, o desejo de um dia ter o ateliê no bairro da Ribeira, que para mim é o bairro mais cultural, mais histórico, com mais carga, digamos assim, de significados, de arquitetura e da própria ambiência do que aconteceu na história da fundação, desde a fundação da cidade até o dia de hoje. Então, para mim, esse era um sonho, um pensamento. E consegui realizar no ano de 2005. A Ribeira, quando eu cheguei em 2005, ela estava muito parecida com o que está hoje, porque a gente teve uma sequência de melhoria e depois uma decadência novamente. Isso é a minha observação de quem está aqui esses anos todos. A Ribeira era muito bom, movimentado, trânsito, bebendo, carro, muita gente na rua. Hoje em dia não tem nada. Só dessa rua que tinha 3 farmácias, hoje em dia não acha nenhum, em canto nenhum, né? Tudo fechado as casas. Eu fico aqui porque eu tenho clientela antiga, né? Mas é morta a Ribeira hoje em dia, coitada. Certa vez eu fui ao Rio de Janeiro e na volta, quando entrei no avião, eu disse, eu vou morar na Ribeira. Eu vou morar na Ribeira. Eu peguei o avião, desci em Natal, quando desci, deixei as malas lá na casa da minha mãe e vim para Ribeira, porque eu queria morar no Bila, no edifício Bila, era o local que eu queria morar. E essa história eu tô contando que agora vai fazer 8 anos, que já eu faço 10 anos de morada na Ribeira. Eu cheguei para morar na Ribeira no ano de 2015, no mês de abril, acho que foi um presente de aniversário que eu me dei naquele ano, que foi vir morar na Ribeira. Eu sempre tive esse carinho pela Ribeira, né, de estar nos eventos que eram produzidos pelos amigos, de estar promovendo alguns shows, alguns eventos e hoje ser morador da Ribeira. Eu estou com 80 anos, estou 84. Então fui ligado à pesca e hoje estou por aqui, movimentando da pesca, comendo da pesca. E só tem alegria quando eu estou aqui nesse lugar, no meio dos meus amigos. O Manuel é meu filho, o Adeilson é filho. E esses outros 2 são sobrinhos. Estão trabalhando, aí lá vai eles com o peixe da costa. E nosso dia a dia aqui é assim, é carregar e descarregar. O que nós ganhamos aqui, graças a Deus, para nós, é o suficiente para nós viver aqui, todo mundo. Passei 6 anos de FEBEM, já morei 3 anos na rua, mas isso não impediu de eu ser um cara direto e direito, né? Porque se eu tivesse de dar para perdido, eu tinha dado, mas graças a Deus eu preferi o caminho do trabalho. Gosto muito de passear, caminhar aqui pela Rua Chile, que aí você vê, né, dou uma parada no Cais Tavares de Lira para ver o rio. O Cais Tavares de Lira, que hoje está abandonado, tem uma importância fundamental no desenvolvimento de Natal. Um cais, um velho cais, pasto de nuvens, onde sombras de náufragos regressam, onde a louca passeia solitária na esperança de um dia ver o ausente. Um cais onde os veleiros não aportam, inútil, sujo, alheio às tempestades, liberto de sargaços e marés, na foz de um rio ausente, intemporal. Um cais onde se ocultam as canções de noturnos marujos suicidas que nele vomitaram suas lágrimas. Um cais, um velho cais de tédio e bruma, de luas loucas, pálidas, enxângues, abandonadas sobre as águas verdes.
traduzir o que o Centro Histórico significa para mim, enquanto pessoa, enquanto produtor cultural, é uma paixão, né? Eu tenho uma paixão pelo Centro Histórico da cidade. Eu adoro descer aqui a Ribeira, subir a Ribeira, e ela faz parte da minha vida. Essa história do pertencimento, do gostar, do querer bem, de querer zelar, de ter amor, de ter carinho, isso vem desde criança. E muito influenciado pela postura do meu pai de sempre me trazer aqui. Falar desses prédios, falar dessas ruas, falar dessas histórias, falar dos mitos, também nos ajuda a caracterizar quem nós somos, né? Então tem a ver com a nossa identidade, tanto num plano coletivo, mas também num plano individual, né? E aí quando a gente também estende esse pensamento para pensar nas próximas gerações, cada vez que um prédio desse cai, é uma parte da nossa memória que vai sendo apagada. É um pedaço da nossa identidade, né, da nossa memória que também é apagada. Eu tenho que repetir uma citação linda de Câmara Cascudo, quando ele tinha 80 anos, ele disse isso, se eu não me engano, foi no programa Memória Viva. Ele resume muito esse sentimento, né, de pertencimento, de pertencer a um local. Então, ele diz mais ou menos assim, quando ele tinha 80 anos. Ele diz: quem não tiver debaixo dos pés da alma a areia de sua terra, não resiste aos atritos da vida, nem do tempo. Permanece incolor, inodoro e insípido, parecido com todos. Então, quem ama sua terra não é parecido com todos. Ele pertence e se identifica com sua terra. Bacana, né? E você também pode participar do nosso programa. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, no Instagram ou Facebook, Olhar Independente TVU. E eu te espero aqui na próxima semana. Tchau, tchau!